Fala, meu filho, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algumas técnicas incomuns para te trazer produtividade, te transformar cada vez mais um desenvolvedor mais engajado, mais produtivo, que entrega mais rápido, tá? Hoje nós vamos falar coisas que são além do óbvio, né? Que são além ali do nosso dia a dia, que podem transformar ali a sua produtividade. Então fica aqui comigo e acompanha que a gente vai falar sobre 9 tópicos interessantes aí para você expandir sua mente, expandir seu conhecimento e trazer informação relevante para transformar a sua carreira, beleza? Então vamos nessa. O primeiro tópico é o seguinte: a dica é você escutar músicas enquanto trabalha, mas não qualquer música. Músicas que tenham uma cadência ali de 60 BPM, né? 60 batimentos por minuto. Foram feitos vários estudos ali ao longo do tempo, inclusive por revistas muito famosas, como a Nature Reviews, como a Applied Cognitive Psychology. Elas trouxeram ali informações e estudos a respeito de qual frequência ali, qual cadência de música é melhor para estudo, para concentração, para te deixar cada vez mais concentrado, entendeu? Então, chegaram ali em vários resultados que a frequência ideal ali é algo em torno de 60 BPM. Então, se você gosta aí de escutar música enquanto trabalha, ou se você não gosta, agora você já tem uma informação relevante de que é bom para você se tornar cada vez mais produtivo. Porém, é interessante você escolher ali playlists e músicas que estejam dentro dessa faixa para te ajudar a alcançar um nível máximo ali de concentração e você conseguir resultados melhores. Aí a gente está trabalhando, começa a colocar uma música fora dessa cadência, começa a cantar junto, às vezes elas vão gerar até distrações, mas quando elas estão nessa cadência aqui, elas vão te ajudar realmente a você se manter mais focado ali no que você está fazendo e conseguir de fato entregar coisas mais relevantes, tá? Então basta você buscar aí, se você tiver no Spotify, né, ou no próprio YouTube aqui, busca playlists ali com a partir de 60 BPM mais ou menos, que aí você já vai conseguir ali ter uma série de resultados e vai ter músicas selecionadas ali que vão te ajudar neste aspecto, tá bom? A segunda dica aqui é o seguinte: a gente já falou em outro vídeo, né? Mas é muito interessante você não ficar, por exemplo, longas horas fazendo a mesma atividade. É sempre importante você ter períodos de pausa ao longo do tempo. Então, conforme você está trabalhando, você está desenvolvendo ali a sua atividade, é interessante você colocar pausas programadas. Você pode colocar essas pausas programadas usando a técnica Pomodoro, que a gente já explicou aqui, que é basicamente consiste em você definir, por exemplo, 25 minutos de foco e 5 minutos de pausa. A cada uma hora você teria 2 períodos de foco e 2 períodos de pausa para conseguir levantar, para conseguir fazer um alongamento, por exemplo, ir ao banheiro, né? Às vezes a gente fica muito concentrado ali trabalhando uma mesma atividade e acaba demorando demais, talvez, às vezes, para resolver um problema que parece muito óbvio, né? Quem nunca passou, qual foi o dev que nunca passou por aquela situação onde ficou horas ali trabalhando no mesmo problema e no final das contas era um ponto e vírgula que estava faltando, era uma indentação errada, né? Era uma string no lugar errado. Então, esse tipo de coisa pode ser evitado caso você intencionalmente foque ali em ter pausas programadas. Então, o uso do Pomodoro, você pode buscar inclusive ferramentas online para fazer isso, para te ajudar aí com timer, ou você pode usar o próprio alarme do seu celular e ficar alternando ali entre foco e pausa. Porém, além disso, o que é interessante? Você alternar, talvez até nessas pausas, quando você quiser fazer uma pausa até um pouquinho mais longa, sei lá, de 10 minutos, por exemplo, 15 minutos, você aproveitar esse tempo para, por exemplo, levantar, se você está no home office aí vai, falar com alguém da sua família, com algum familiar, com um filho, para te tirar um pouco do foco ali da atividade que você estava fazendo, você vai meio que desconectar ali do problema que você estava trabalhando e vai ativar uma outra parte do seu cérebro, como se para trazer como se fosse um refresh ali na sua mente, né? Então isso é muito interessante. Inclusive uma coisa que eu fazia bastante, eu sempre que eu quero criar o hábito de fazer alguma coisa, eu uso muito os alarmes do celular. O pessoal do escritório até fica me zoando aqui, falando que eu sou o senhor alarme, né? Então quando eu estava no escritório, por exemplo, do presencial, eu queria aumentar minha ingestão de água. Então com isso o que eu fiz? Coloquei alarme ali de hora em hora para me lembrar que eu tinha que beber água. Deixava sempre a garrafa do meu lado, mas eu sempre deixava o alarme. E aí o que acontecia? Toda vez que dava o alarme, eu parava o que estava fazendo,
bebia uma água, aproveitava, levantava assim, ia falar com alguém, e levantava para esticar um pouco as pernas, né? Para, sei lá, pegar uma fruta, ir ao banheiro, lavar o rosto, aproveitava para fazer alguma outra atividade que me fazia sair ali daquele foco, daquele problema, para realmente ter esse tempo de refresh e aí eu conseguia, de fato, ter muito mais produtividade, né? Nessa época eu estava entregando bastante coisa, estava com foco muito forte ali no time e eu estava conseguindo entregar muito bem as atividades, né? Nas sprints ali eu conseguia ser sempre um dos primeiros ali que tinha mais pontos entregues, mais atividades entregues. E eu tenho certeza que isso tem relação direta ali com esse ponto da gente ficar alternando entre diferentes atividades. Então, no seu dia a dia, o que você pode fazer dessa forma? Ou levanta, vai falar com algum familiar, está no escritório, né? Levanta para pegar uma água, para esticar um pouco o corpo e tal, para fazer algum alongamento, né? Esticar as costas aqui, descomprimir um pouco a lombar. Você pode também pegar esse tempo, né, de pausa para olhar algum e-mail, para responder algumas mensagens. A gente já falou em outros vídeos, né, que é importante você sempre comunicar à sua equipe a respeito dos seus tempos de foco. Então, se você está muito tempo ali focado resolvendo uma atividade, provavelmente algumas outras pessoas te chamou assíncrono aí em algum chat, né, em algum grupo. Aí é legal você pegar, dar uma atualizada ali do que está acontecendo, dar uma olhada do que o pessoal está falando, se alguém precisa de alguma coisa, se você precisa responder alguma mensagem, algum e-mail, direcionar alguém. Então é legal você fazer essas pausas, essas trocas de atividade nesses períodos de pausa mais curtos, para você de fato ter essa atualização assim, mental e conseguir chavear entre os diferentes contextos, né? E conseguir resolver problemas mais rápido. Isso ajuda bastante na sua produtividade também, tá legal? Outra coisa relevante é você ter uma dieta cognitiva, ou seja, consumir alimentos que auxiliem ali na sua saúde mental, né, na sua saúde intelectual. Eu não sei se você já passou por isso, você passa por isso, mas eu tive tempo da minha vida que eu ficava muito cansado mentalmente, né? Chegava ali no final do dia eu estava exausto, não estava conseguindo fazer mais nada, estava com a cabeça cheia, assim, cheio de coisa que eu fiz no dia, ou então me sentia muito cansado. Não era um cansaço físico, mas era um cansaço mental. Era algo que realmente me fazia ficar muito sem energia, né? Não conseguia fazer mais coisas, só queria descansar, não fazer nada. E isso acabou atrapalhando bastante durante um período da minha vida, até que eu de fato comecei a fazer exercícios, me preocupar mais com a alimentação, né? Com a minha saúde. E uma das coisas que me ajudou bastante nessa questão de energia mental foi começar, por exemplo, a tomar suplementos, né? Suplementos como ômega 3. Existe o ômega 3, aquele que é rico em DHA, ele é muito bom para a sua saúde mental. Então eu comecei a tomá-lo todo dia, né? Então, para conseguir ali de fato melhorar minha saúde mental, e com isso foi muito bom. Comecei a tomar todo dia, eu senti uma melhora ali, depois de mais ou menos umas 2 a 3 semanas, eu consegui sentir que realmente o meu corpo estava mudando, eu estava me sentindo com energia mais alta, né? Eu chegava no final do dia, não estava tão cansado como eu ficava anteriormente. Então, a partir disso, eu comecei a tomar direto, né? E quem pensa aí que suplemento é só coisa para marombeiro, tá muito enganado. Por exemplo, se você conhece o Peter Jordan, né, do canal Whey Nerd, ele, cara, ele teve uma sacada muito interessante, né? Agora ele está criando o Whey Nerd, que é um Whey focado pro cara que é nerd, que tá ali sempre no computador, que fica só jogando. Por quê? Não é um Whey comum, aquele que o pessoal da academia toma. Ele está pensando em atributos ali e com dosagens de nutrientes que são realmente pensados para a pessoa que está o dia inteiro em casa. Então, por exemplo, se a pessoa que está o dia inteiro em casa trabalhando no home office, ela toma pouco sol. Então, esse whey ele tem que ter mais vitamina D, por exemplo, né? É, a quantidade de proteína talvez tenha que ser um pouco diferente do pessoal que está na academia, do pessoal que está só em casa. Então é muito interessante você começar a tomar suplementos ali que te ajudem a melhorar suas vitaminas, a sua saúde. Por exemplo, consumir castanhas é muito interessante, né? Nada em exagero, obviamente tudo em exagero vai fazer mal para a sua saúde, mas é interessante você mesclar aqui alguns alimentos ou alguns suplementos que vão te ajudar nessa sua saúde aqui mental também, vai te deixar menos cansado, vai te deixar com mais energia, vai te deixar mais disposto, né? Você vai ter um pensamento mais ágil, né? Mais rápido. Outra coisa que eu achei bem relevante é começar a tomar café. O que que eu fazia? Acordava, assim que eu acordava, eu já pegava lá e fazia um café, tomava uma xícara de café, direto, né? E aí eu ficava ali na minha caixinha do nada, digamos assim, tomava o café e depois ia começar a fazer as coisas. Só que o que que eu percebi? Geralmente você tem aquele pico, né, de acordar, então você despertava rápido, tomava um café, despertava, só que depois vinha o chamado rebote, né? Então eu ficava mais cansado ali depois de um período. Aí o que que eu reparei, escutando em algum podcast, que o pessoal falava pra gente sempre
tomar café não direto na hora que acordar, né? Mas tomar café só tipo 1 a 2 horas depois que acordar. Eu fui fazer um teste e para mim realmente funcionou muito bem. Eu comecei a me sentir mais disposto porque ao invés de eu acordar e já tomar café, eu acordo, espero um tempo, né? Lavo o rosto, ali escovo os dentes, vou fazer minhas coisas, vou treinar e tudo mais. E só depois disso eu vou realmente e tomo o café, que aí eu tiro mais proveito, né? A durabilidade dele se torna um pouco mais longa, né? Ao longo do dia eu fico mais disposto, eu não preciso ficar tomando toda hora ali para ficar tendo a reposição de energia. Então, o conjunto dessas atitudes me ajudaram aqui a ter uma saúde mental melhor, também a saúde física, porque eu voltei, né, a fazer exercício físico, atividade e tudo mais. Então, isso foi muito relevante aqui para mim. Se você é uma pessoa que gosta de tomar café o dia inteiro, também toma cuidado com isso, tá? Tudo em excesso faz mal. Então, se você está tomando muito café, provavelmente até o efeito da cafeína já diminuiu um pouco no seu corpo. É interessante você sempre tomar doses ali equilibradas para que não saia do controle e você perca ali de fato os benefícios associados ali às coisas, ao café, por exemplo, a cafeína e os suplementos e a nutrição que você está fazendo, tá bom? A quarta dica aqui agora é o seguinte, é você ficar atento à sua cronoterapia. O que é isso, Douglas? A cronoterapia é basicamente você ajustar o seu horário de trabalho ali de acordo com o seu ritmo circadiano, né? Tem pessoas que preferem trabalhar mais a partir da tarde, tem pessoas que são mais da parte da manhã, outras que preferem fazer as coisas mais à noite e tal. Então, o que é interessante? Primeiro passo é você entender qual é o seu ritmo ali circadiano, se você é uma pessoa mais diurna, se é uma pessoa que é mais produtiva de manhã, se é uma pessoa que é mais produtiva à tarde, à noite. É legal você entender isso. E como que você pode fazer isso? Você precisa medir. Tudo que não é medido não é gerenciado. Então você precisa primeiro ter ali um registro. O que eu sugiro? Faz uma planilha, né, para você registrar ali, por exemplo, o horário que você acordou, como você se sentiu assim que acordou, se você estava descansado ou não, quantas horas você dormiu naquele dia, né? Então é bom você registrar o horário que você foi deitar, o horário que você acordou, como você se sentiu, as alimentações que você teve ao longo do dia, né? O que você comeu, como você sentiu a respeito disso, qual o horário que você ficou mais cansado ali, se foi de manhã, se foi à tarde. É interessante você entender e registrar essas coisas, pelo menos aí durante 1 ou 2 semanas, idealmente, para entender qual que é o teu padrão, qual que é o teu, como que teu corpo funciona. A partir disso, você entendendo como seu corpo funciona, e se você tiver possibilidade de fazer essas coisas, tenta organizar a tua agenda para que as atividades mais complexas, por exemplo, sejam executadas no momento teu de maior produtividade. E as atividades menos complexas você coloca no momento que você tenha menor produtividade, que você tenha a baixa de energia ou de produtividade, porque tem um impacto menor, né? Uma atividade, quando você está no teu pico de energia, se você foca em fazer atividades mais complexas, você vai tirar mais proveito, porque você vai realmente usar o poder do seu cérebro, não vai ser uma coisa tão maçante como seria se você estivesse fazendo ela num momento de mais cansaço, tá? É legal, então, você fazer essa mescla, você entender isso, entender o seu corpo para ajustar e tirar melhor proveito ali do seu ritmo circadiano, beleza? No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar cedo, né? Eu gosto de acordar cedo, de fazer as atividades de manhã. Eu me sinto mais produtivo ao longo do dia, eu me sinto que eu já realizei mais coisas ali ao longo do dia, eu me sinto melhor, né? Quando acaba o dia, eu durmo melhor também, porque eu acabo indo dormir mais cedo, né? Chega no final do dia, eu já tô com o corpo mais cansado e tal, então eu acabo tendo um sono mais reparador, né? Você precisa entender também a quantidade de horas que é necessário ali para você dormir bem. Então, geralmente, para mim, por exemplo, de 1 a 7 horas e meia, 7 a 7 horas e meia, 8 e tal, eu me sinto muito legal, né? Tem pessoas que precisam dormir, sei lá, 9, tem pessoas que dormem 7 e se sentem ok, então é interessante você entender ali que o sono também, ele é algo que vai ajudar bastante nessa tua produtividade e alinhando o teu sono, um sono reparador com o teu ciclo circadiano, com o teu ritmo circadiano, você vai ficar muito bem, né? Você vai se sentir uma pessoa muito mais produtiva, tá? Então, alinha isso com todas as outras dicas que a gente trouxe até o momento, que com certeza você vai se sentir um dev muito mais produtivo e melhor, beleza? A quinta dica é você fazer o uso das suas diferentes capacidades intelectuais, né? O que eu quero dizer com isso? Existem basicamente 3 tipos de pessoas: as pessoas que são criativas, pessoas que são críticas e pessoas que são acabativas. As pessoas criativas são aquelas que são cheias de ideias, né? Que gostam de propor, que gostam de contemplar as coisas e gostam de pensar em soluções e tal.
As pessoas críticas são geralmente aquelas que enxergam os detalhes, né? Que enxergam ali as nuances de como resolver aquele tipo de coisa, de como fazer, o que pode dar de problema. São as pessoas que enxergam um pouco mais à frente, são aquelas pessoas mais planejadoras. E as pessoas acabativas geralmente são aquelas pessoas mais executoras, né? Que gostam de pôr a mão na massa e de fazer acontecer, tá? Eu, durante a minha infância, por exemplo, eu era uma pessoa muito criativa, né? Eu gostava bastante de desenhar, gostava de pintura, né? Das aulas de arte, gostava de saber as histórias dos pintores famosos, por exemplo, de fazer quadros, de fazer bastante desenho, eu gostava de assistir, de fazer pintura, criava gibi, eu fazia muito gibizinho, assim, com os desenhos, com as historinhas que eu criava. Então era bem interessante. Aí, ao longo do tempo, eu comecei a perceber ali que eu estava criando muita coisa, eu começava a fazer muita coisa e às vezes não acabava, né? Começava a criar muita coisa e não finalizava as coisas que eu iniciava com as minhas iniciativas, principalmente ali, eu acho que na fase da adolescência. E aí eu decidi virar uma pessoa mais acabativa, ou seja, me propor a finalizar tudo que realmente eu começasse a fazer. E com isso, eu fui um foco total nisso, acabei deixando esse meu lado criativo, né? Comecei a deixar de lado, até me desfiz ali dos meus desenhos, das coisas que eu fazia quando eu era criança, e isso acabou meio que apagando esse meu lado criativo. Então eu fiquei por muito tempo assim achando que eu não era mais uma pessoa criativa, né? Que era uma pessoa muito mais executora ali, muito mais acabativa. E isso foi gerando, obviamente, uma zona de conforto, né? Você, putz, eu acabei, ok, meio que coloquei na minha mente que eu não era mais uma pessoa criativa, que eu era uma pessoa mais acabativa, e acabei ficando muito na zona de conforto da questão do acabativo. Qual que é o problema disso? Se você reparou, a parte acabativa geralmente é o final, né? Precisa ter alguém com a ideia, alguém ali para criticar e depois, por último, alguém para executar. Só que isso é um problema, né? Se você quer ser realmente uma pessoa de destaque, você não pode ficar simplesmente na sua zona de conforto. Você tem que transitar ali entre as outras diferentes áreas. Então, um mentor meu ali, durante uma das sessões, ele me provocou a isso, né, cara? Eu tava muito numa linha de esperar ali o negócio para fazer acontecer. Porém, eu precisava, se eu quisesse realmente ter resultados diferentes, eu precisava sair dessa minha zona de conforto e voltar a explorar esse meu lado criativo, meu lado mais crítico, né? O crítico eu já era em determinados momentos, mas eu comecei a dar um pouco mais de ênfase também neste determinado ponto. Então, o que que eu quero te trazer aqui? Se você é uma pessoa mais crítica, por exemplo, tenta dar uma flutuada ali, tenta ser mais criativo em alguns momentos, ou ser aquela pessoa que realmente bota a mão na massa e faz acontecer. Se você é uma pessoa acabativa, faz igual eu, né? Busca explorar mais esse teu lado criativo também, dar ideias, propor soluções, viabilizar coisas, né? Por exemplo, uma pessoa crítica, provavelmente ela vai ter um pouco mais de dificuldade nessa questão de criatividade, porque é uma pessoa que tende a ser um pouco mais pessimista. Porém, isso não é determinístico, tá? Então, você pode realmente fazer exercícios, fazer coisas que ativem esse teu lado criativo. Sei lá, ver coisas de artes, estudar sobre isso, buscar fazer desenhos, como foi no meu caso, por exemplo, buscar jogos mais lúdicos, fazer coisas que ativem esse teu lado criativo. E uma pessoa que é mais criativa, ela tende a ter essa questão de não finalizar as coisas, né? Então ela precisa explorar um pouco mais o lado acabativo, ela precisa entender também possíveis problemas, né? Que a pessoa crítica geralmente tem. Então é interessante você se envolver em atividades, né? Sempre que possível, se envolver em atividades que explorem esses teus outros lados do cérebro, porque você vai estar trabalhando ali realmente outras sessões ali da nossa cabeça para conseguir ter esse vínculo, né? Ter essa ligação muito mais dinâmica, muito mais rápida. Não sei se você conhece aquelas pessoas que são muito dinâmicas, né? Que putz, pega a referência muito rápido de alguma coisa, alguém fala alguma coisa, ela já consegue linkar com alguma solução, ou consegue entender onde que isso vai chegar, ela já consegue sacar muito rápido as coisas, ela consegue desenrolar muito bem qualquer assunto. Então são pessoas que têm desenvolvido aqui esses lados, né? Tanto crítico, criativo, acabativo do cérebro e consegue flutuar com isso com muita facilidade. Então essa aqui é a minha proposta aqui com esse ponto. Você trabalhar esses pontos para te tornar essa pessoa mais dinâmica, mais ágil, mais criativa. Isso vai te ajudar a resolver problemas mais rápido e com certeza você vai se tornar uma pessoa mais produtiva, tá bom? A sexta dica é o seguinte, é você sempre buscar fazer scripts e automações de tarefas repetitivas. Lá no livro Programador Pragmático, ele nos incentiva a sermos programadores preguiçosos. O que isso significa? Não é um programador que fica relaxado lá no sofá, não fazendo nada.
programador preguiçoso é aquele que evita fazer trabalho repetitivo, ou seja, se você vai ver que você vai fazer alguma coisa muito repetitiva, né, que vai ter que fazer uma coisa manual ali muito repetitiva, automatiza aquela atividade. Não fica fazendo essas atividades repetitivamente. Então, seja um deploy através do uso de CI/CD, por exemplo, seja, por exemplo, para movimentar uma atividade. Então, hoje tem muita integração, né? Então, por exemplo, o próprio Bitbucket, o próprio GitHub e tudo mais já pode ser integrado com o teu sistema ali de controle de atividades. Então, quando você faz um pull request, aprova um pull request, você já consegue, através do próprio repositório, movimentar a atividade que está associada àquele pull request ali através de alguns gatilhos. Você consegue ter esse rastreio, né? Você já consegue gerar a release ali através de alguns componentes direto do gerenciador ali de repositório. Então, é muito tranquilo de você fazer isso atualmente, né? Com algumas configurações, com algumas automações, né? O envio de mensagens, às vezes você precisa ficar notificando ali algumas pessoas toda vez que faz um deploy para as pessoas saberem que precisa ir para algum ambiente, né? Você pode automatizar mensagens ali, por exemplo, através de Slack, de Teams. Você pode usar ferramentas como o Zapier para fazer automações de algumas coisas. Então é interessante você explorar essas ferramentas, essas nuances, assim, para você conseguir tirar coisas repetitivas do seu dia a dia e focar no que realmente vai requerer a tua capacidade intelectual ali. Então, essa que é a ideia, né? Você ser um programador preguiçoso, você pensar em como automatizar atividades para você não ter que ficar ali manualmente fazendo sempre a mesma coisa. Só que aqui tem um ponto crucial. Não adianta você querer automatizar tudo sem pensar se a automação vale a pena, porque às vezes a automação demora mais tempo do que realmente executar aquela atividade. Se é alguma coisa que você vai fazer, por exemplo, uma vez só, e o custo da automação é maior do que o custo da execução manual, aí não faz sentido automatizar. Mas se você vai fazer alguma coisa durante um longo período de tempo que compensa você fazer uma automação para não ficar fazendo aquela atividade repetitivamente, aí é interessante você fazer. Teve um caso, por exemplo, de um cliente que a gente precisava, a gente fez o deploy para o cliente em produção, ele já estava revendendo o sistema, ele já tinha mais ou menos uns 20 clientes na base, e a gente teve que fazer uma mudança que era uma mudança meio estrutural, precisava executar um script ali para fazer um ajuste em uma das categorias que ele tinha, categorias financeiras lá do fluxo de caixa. Só que, para a gente fazer a automação, ia demorar muito mais do que se a gente entrasse lá cliente por cliente e ajustasse ali a categoria pela própria interface. Então, nesse caso, não fazia sentido, porque é uma atividade de uma vez só. Agora, se fosse algo que precisasse ficar sendo feito para todo cliente novo, toda vez que fosse executar e tudo mais, aí não faria sentido a gente fazer manualmente, faria sentido a gente automatizar. Ou se fosse uma lista muito grande, putz, mais de 200 clientes, por exemplo, a gente ia tomar muito tempo, aí também não faria sentido fazer manualmente. Então, você tem que sempre pensar no prós e contras ali de fazer uma automação. Mas é relevante você sempre pensar nessa linha de usar RPAs, de usar scripts, automações para facilitar esse teu trabalho, beleza? A sétima dica aqui é o seguinte, é você prestar atenção na sua variabilidade da frequência cardíaca. Cara, o que que é isso, né? Isso é coisa que a gente ouve pouco falar realmente, né? A famosa VFC. É diferente da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca, ela mede basicamente a diferença ali entre segundos, milissegundos, entre uma batida e outra do seu coração, né? Entre uma batida e outra, ela não é um número exato, né? Não fica ali sempre, tipo, a cada um segundo, não é sempre frequente. Ela tem uma leve variação ali entre um batimento e outro. Se você tem aí relógios, por exemplo, ou alguns equipamentos aí para fazer essa medição, ela é interessante porque te ajuda a entender se você está com a variabilidade mais alta ou mais baixa. Dependendo disso, se ela tiver mais alta, por exemplo, ela indica, né? Ela tem um indício ali que você está com a saúde cardiovascular boa e que você está menos estressado também. Isso tem uma ligação com o nível de estresse. Então, se você está com o nível de estresse mais baixo, significa que você vai gastar menos energia, ou seja, você vai estar mais calmo para executar atividades estressantes ou que requerem grande nível de concentração. Então, vamos pensar o seguinte: se você tem como mensurar isso, né? Através de smartwatches, por exemplo, ou alguns outros equipamentos que você pode comprar para fazer essas medições. E linkar isso com o teu ritmo circadiano, aí você conseguir juntar essas duas coisas, tipo, no teu horário de pico, tá menos estressado, tá com a frequência, tá com a variabilidade da frequência cardíaca ali mais alta, então significa que você vai tirar de letra aquelas atividades que são mais complexas, são menos estressantes. Agora, se for o contrário, se você tiver com a variabilidade mais baixa, significa que o teu batimento está num ritmo mais frequente, né? Ele está mais constante ali e ele está mais acelerado. Então, pode indicar que você está um pouco mais estressado. Então, não seria interessante você focar em tarefas estressantes
nesse momento. Tarefas que vão exigir muito de você. Seria mais interessante você focar em atividades que são mais simples ou menos estressantes, para você tirar melhor proveito disso e conseguir alcançar melhores resultados. Então, aqui é algo que vai um pouco, de fato, além aqui do que a gente está acostumado, né? Você precisa ter alguns equipamentos para conseguir mensurar isso, mas se você conseguir mensurar e linkar isso, por exemplo, com algumas outras dicas que eu trouxe aqui, principalmente a do teu ritmo circadiano, vai ser muito interessante ali para você entrar em outro nível, em outro ritmo de produtividade, beleza, turma? A oitava dica aqui é o seguinte: quem é que não gosta de experimentar coisas novas, né? A maioria das pessoas gosta muito de experimentar coisas novas, de fazer coisas diferentes, né? Isso ativa ali outras sensações, outras experiências. E aqui a ideia é a mesma, é você fazer o uso da sua dissonância deliberada, né? O nome técnico disso, que é basicamente você experimentar fazer as coisas que você faz ali rotineiras de formas diferentes. Então, por exemplo, se você vai para o escritório sempre pelo mesmo caminho, buscar fazer caminhos alternativos, né? Se você está trabalhando em home office, teu escritório está sempre da mesma forma, tenta mudar as coisas de lugar, troca o monitor com o computador, né? Tenta, sei lá, de repente trocar o mouse de lugar, tentar usar o mouse com a mão esquerda, tentar trocar ali o teclado, a forma como o layout está distribuído, como a posição da tua mesa, tentar trocar, por exemplo, a forma, né, a ordem que você faz as coisas para tentar estimular ali outras áreas do cérebro. Então vamos pensar que você é um desenvolvedor full stack, sempre programa ali do back para o front. Tenta fazer o contrário, programa do front para o back. Tenta trocar ali um pouco a rotina, né, a forma como você executa ali o teu processo, o teu dia a dia, para realmente quebrar um pouco ali do ritmo, né, da rotina que você tem feito ali com o teu cérebro. Isso ajuda também na hora da gente ser mais produtivo, né, porque a gente acaba dando uns desafios ali para o nosso cérebro, para ele não ficar acostumado, né, sempre com a mesma coisa, para ele estar sempre ativando ali outras áreas e você está sempre em desenvolvimento, tá? É interessante você estar sempre exercitando ali áreas diferentes para você conseguir ser uma pessoa mais produtiva. Então essa aqui é a oitava dica. E para fechar aqui com chave de ouro é o seguinte: nós vivemos na era da informação, né? Tem informação espalhada para tudo quanto é canto. Então, quanto mais informação você adquire, teu cérebro vai ficando ali mais cansado, mais pesado, né? Você vai retendo muita coisa e às vezes toda aquela informação não vai ser útil para você para nada. Então é interessante você meio que fazer uma dieta de informação de vez em quando. Então, pô, você tá aí com o smartwatch, você tá com o celular, tá com o computador, notificação ligada para tudo quanto é canto, isso aí pode ser um inimigo da tua produtividade. O que que eu faço, por exemplo? Eu desativei a notificação de praticamente todos os aplicativos que eu uso, seja no computador aqui ou seja no celular, para que eu acesse a informação somente quando eu precisar. Se eu deixar todas as informações ligadas, eu não vou conseguir ter um momento de foco em hora nenhuma. Por quê? Chega mensagem no WhatsApp, chega mensagem no Slack, né? Alguém chama, por exemplo, no LinkedIn, o e-mail chega, toda hora estão acontecendo várias coisas. Se eu não conseguir limitar a quantidade de informações ali que eu tenho, eu vou ficar maluco. Né? Se eu sair entrando em portal de notícia toda hora, ficar recebendo ali notificações nas redes sociais, o tempo de uso das redes sociais muito constante, isso vai acabar deixando ali o teu cérebro muito sobrecarregado. Então é interessante você limitar ali a quantidade de informações e o tempo de tela que você tem, né? O tempo que você está exposto, por exemplo, a portais de notícias, redes sociais, notificações, blogs, um monte de coisa. É sempre você acessar, você consumir as informações, mas de forma intencional, né? Você definir um limite para aquilo. Se você não define o limite, se isso fica de forma descontrolada, é muito difícil ali de você conseguir absorver ali o melhor benefício que aquilo pode te trazer. Então é interessante você sempre fazer esse tipo de controle das informações que você está consumindo, né? Avalie ali o teu tempo de tela, de uso de redes sociais, programa aí do celular para te alertar o tempo que você pode fazer uso dos aplicativos, coloca alarmes, por exemplo, para te ajudar nesse tipo de coisa, desativa as notificações de um determinado horário, no teu horário de foco, desliga aí, por exemplo, e-mail, WhatsApp, Slack, tal, na hora que você estiver focado, estiver fazendo as suas atividades realmente que requerem concentração. Então pensa nessas coisas para te deixar cada vez mais afiado aí e você conseguir tirar melhor proveito disso. Tá bom, turma? Então, essas foram as 9 dicas aqui incomuns para te tornar um desenvolvedor cada vez mais produtivo, tá? Algumas delas ali foram bem interessantes, né? No momento que eu estava estudando, inclusive, são coisas que eu até aplicava, mas eu não sabia realmente ali o nome técnico daquilo, como, por exemplo, a questão ali da dissonância deliberada, né? De vez em quando eu faço isso, mas eu não sabia o nome técnico para isso, e aí é até interessante você trazer isso para a consciência, para fazer isso com até um pouco mais
de intencionalidade, tá? Então, espero que você tenha gostado. Se alguma dessas dicas aqui despertou aí algum gatilho para você que pôde te ajudar de alguma forma, pôde trazer um pouco mais de provocação para você ser uma pessoa mais produtiva, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal, manda para os seus amigos aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo e tchau.